Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e confere entrevistas de interesse da população. Nessa edição, nós vamos falar sobre uma caminhada que pede o fim da violência contra as mulheres e contra as meninas. Você também vai saber aqui no programa de hoje como está a produção do audiovisual em São José do Rio Preto. Um curta-metragem tem pré-estreia nesse final de semana. Mas antes, você confere o que aconteceu nessa semana aqui no Poder Legislativo. Eu chamo agora o balanço da 45ª Sessão Ordinária de 2024. Confira. Confira o resultado das votações da 45ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de novembro na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Os vereadores analisaram 6 itens na ordem do dia. 2 projetos de lei complementar do Executivo, ambos atribuem valores venais a imóveis inseridos em novos empreendimentos aprovados e regularizados. Esses valores serão utilizados para apuração da base de cálculo do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, a partir de 2025. A primeira proposta do Executivo aprovada trata dos valores para 6 áreas: Estância Santa Inês Navarrete, Georgina Business Park Setor C, Jardim Monte Cristo, Loteamento Regularizado Marte Santa Catarina, Residencial Tabarana e Residencial Vila Pareces. Já o segundo projeto aprovado traz valores para imóveis inseridos no empreendimento Ecivitas Amazonas e Civitas Lumière. Na sequência, os vereadores aprovaram, em segunda discussão, projeto de lei complementar de autoria de Paulo Paulera. A matéria permite que os servidores do Poder Executivo Municipal possam se ausentar do trabalho, no máximo 2 vezes ao ano, para realizar doações voluntárias de sangue, sem que isso impacte negativamente no valor do auxílio alimentação recebido. Os vereadores aprovaram ainda 3 projetos de lei. Em segundo turno, proposta da vereadora Karina Caroline, que torna obrigatória a exibição diária de vídeos educativos sobre o combate à violência contra mulheres, idosos, animais e crianças nos painéis de propaganda em LED no município. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de autoria de João Paulo Rilo, que proíbe a inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, após concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Finalizando a ordem do dia, os vereadores aprovaram em primeira discussão projeto de lei de Jean Charles Sebeto proibindo a comercialização e a instalação de escapamentos para motocicletas que emitam ruídos em desconformidade com as normas previstas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. As propostas aprovadas em primeiro turno voltam à pauta em breve, para serem analisadas quanto ao mérito. Já os projetos de lei aprovados em segundo turno seguem para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar www.riopreto.sp.leg.br. O orçamento de Rio Preto para 2025 foi votado em 2 sessões extraordinárias realizadas na quinta-feira. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou na quinta-feira, dia 28 de novembro, 2 sessões extraordinárias para a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2025. Nas sessões, foram aprovadas as 311 emendas apresentadas e também foi aprovado o orçamento de R$ 3.470.543,60 para o próximo ano. O projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que vira lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. A Câmara Jovem realizou a última sessão ordinária do ano. Os jovens vereadores aprovaram 4 projetos de lei e receberam certificados por terem concluído o mandato de 2 anos. A Câmara Jovem de Rio Preto realizou a última sessão ordinária do ano. Os jovens vereadores que representam escolas públicas e privadas do município debateram projetos de lei e indicações. Os documentos elaborados pela Câmara Jovem são encaminhados como sugestão ao Poder Executivo. Depois da sessão ordinária, os coordenadores da Câmara Jovem, Alessandra Lisboa e Marcos Minari, falaram sobre os 2 anos de atividades do atual mandato e agradeceram o empenho dos adolescentes durante as reuniões de capacitação e debate de projetos.
A vereadora Ana Laura Praxedes agradeceu o Poder Legislativo pela experiência como presidente da Câmara Jovem. Eu pensei, cara, como que eu vou encerrar, né, uma jornada de 2 anos em que eu já falei demais. Quem veio aqui nas sessões, quem me conheceu, sabe que eu tenho essa tendência. Mas aí eu pensei numa frase que eu gosto muito, que é assim: a vida é feita das escolhas que a gente tem a coragem de tomar. E eu acho que uma coragem que esse período de 2 anos ensinou para todos nós, pelo menos ensinou para mim, foi a coragem da gente ser a gente mesmo. Porque eu acho que a gente está passando por um período em que é muito difícil a gente decidir quem a gente é e ser orgulhoso dessa identidade, colocar essa identidade para o mundo. E eu acho que a Câmara, ela passou e ensinou a gente muito esse processo, né? Não essa coragem de que a gente vê em filme, mas uma coragem que é muito mais intensa, que é descobrir quem a gente é e afirmar isso para o mundo. Na sequência, o Procurador-Geral do Poder Legislativo, Estevam Pietro, reforçou que o interesse pela política contribui para a formação dos jovens cidadãos. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Paulera, também esteve presente na cerimônia e participou da entrega de certificados aos vereadores jovens que concluíram o mandato. Parabéns para vocês, agradeço a contribuição que vocês deram para casa, é muito importante, é um gesto de cidadania àqueles que quiseram, que puderam participar da Câmara Jovem e que vocês possam no futuro, se Deus quiser e for do desejo de vocês, né, a partir dos 18 anos já pode concorrer, quem sabe no dia de amanhã a gente possa ter um desses jovens sentado aí, brigando, lutando pela melhoria da nossa cidade. Parabéns a todos, viu? O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Fernando Torres Garcia, esteve em Rio Preto para evento no Fórum e aproveitou para receber o título de cidadão honorário. Confira. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto outorgou o título de cidadão honorário riopretense ao desembargador Fernando Torres Garcia, conforme o decreto legislativo de autoria do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão. A entrega da honraria foi realizada durante a instalação da 2ª Vara do Juizado Especial Cível no Fórum da cidade. O desembargador Fernando Garcia é presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele ocupa o cargo no biênio 2024-2025. Nos 2 anos anteriores, ele estava à frente da Corregedoria Geral de Justiça. O diploma de cidadão honorário foi entregue pelo presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, que destacou a importância dos poderes constituídos andarem de mãos dadas. O desembargador ressaltou que a homenagem não é só pessoal, mas sim ao que ele representa como chefe do Tribunal de Justiça do Estado. Em primeiro lugar, para mim é uma honra. Quem recebe a honraria de cidadão riopretense não sou eu, é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E saibam que no estado de São Paulo, os 3 chefes do poder, eu, presidente do Tribunal de Justiça, o governador Tarcísio de Freitas e o deputado André do Prado da Assembleia Legislativa, nós trabalhamos de maneira absolutamente independente, porém extremamente harmônica. Esse relacionamento entre poderes é fundamental para uma pessoa, o cidadão paulista. Seguindo com as homenagens, o plenário da Câmara sediou sessão em reconhecimento a empresários riopretenses. A Câmara de Rio Preto realizou sessão solene para a entrega das medalhas do brasão do município e o diploma de comendador da Ordem Municipal do Brasão a Orlando Rogério Antoniazzi de Azevedo e a medalha do mérito comunitário a João Messias do Lizia. Os 2 foram homenageados por decretos de autoria do vereador Jean Charles Sebeto. Orlando de Azevedo é engenheiro mecânico e diretor-geral da empresa Arcontemp. E João do Lizia é proprietário do Atacadão Naranjo. Ambos têm forte atuação em movimentos e iniciativas da Igreja Católica em Rio Preto. A implantação de Universidade Federal em Rio Preto voltou a ser tema de reunião no plenário da Câmara. Veja como foi. A Frente Parlamentar que debate a implantação de Universidade Federal em Rio Preto realizou mais uma reunião pública. O vereador João Paulo Rilo, que preside o colegiado, conduziu o encontro. Também participaram os parlamentares Odélio Chaves e Pedro Roberto Gomes. Foram convidados para o debate representantes da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, instituição que vai implementar o novo campus federal em Rio Preto. No plenário estavam ainda docentes da Unesp, do Instituto Federal de Rio Preto
e de outras universidades federais do país. De acordo com a Frente Parlamentar, até que a nova unidade educacional seja construída em Rio Preto, o prédio do Instituto Federal do município poderá abrigar as primeiras atividades da universidade em 2026. Já sobre as áreas definitivas para a construção do novo campus, Hilo apresentou 3 possíveis locais listados pela Prefeitura. Todos ficam na região do antigo IPA, o Instituto Penal Agrícola, e do Parque Tecnológico. A reunião da Frente Parlamentar contou ainda com a participação do reitor da Universidade Federal do Rio Grande, professor Danilo Giroldo, que está à frente da implementação da Universidade Federal em Rio Preto. Giroldo falou sobre o cronograma de ações para os próximos meses. Em janeiro e fevereiro de 2025, será realizada a análise das características socioeconômicas, culturais e educacionais de Rio Preto, assim como a escuta da sociedade local. Entre maio e junho de 2025, deve ser elaborado um documento listando a vocação do campus riopretense, os cursos e as plataformas de extensão educacional que o espaço vai abrigar. A intenção é que, em 2026, até 2 cursos sejam implantados em Rio Preto. De acordo com o vereador João Paulo Hilo, estão previstos 60 milhões de reais do governo federal para o novo campus, sendo 50 milhões para a construção e 10 milhões para equipamentos. A Frente Parlamentar da Câmara vai emitir ofícios para deputados estaduais e federais com o objetivo de angariar verba de emendas parlamentares e, assim, garantir maior aporte financeiro para a Universidade Federal de Rio Preto. Agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre uma caminhada que acontece aqui em Rio Preto para marcar a luta contra a violência contra as mulheres e as meninas. Voltamos já. A gente sabe que a educação brasileira está no rumo certo quando vê que agora a Alice pode frequentar uma creche. Que a escola do Rodrigo tem uma quadra novinha para ele treinar. E que a Catarina conseguiu uma vaga na escola de tempo integral do lado de casa. Só em 2023, o governo federal concluiu 650 obras da educação. Algumas estavam paradas há anos. Isso é bom para todo mundo. Pela primeira vez, as crianças de Bagre, no Marajó, vão ter uma creche perto de casa. E com a retomada das obras, teremos outras 740 mil crianças e jovens, ocupando novas vagas em creches e escolas por todo o país. Consulte as obras que já estão sendo retomadas em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Quiz da Câmara Municipal. Vamos lá? Qual o tempo regular da sessão ordinária da Câmara Municipal? A, 5 horas. B, 2 horas. C, 4 horas. Tempo. Opção correta, C. A sessão ordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A tabela nutricional deve informar a quantidade total de gordura presente em 100 gramas ou 100 ml do produto. E também a quantidade de gorduras saturadas e de gorduras trans. Atenção! A gordura trans deve ser sempre zero, pois ela foi banida do Brasil pela Anvisa em janeiro de 2023. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. As unidades de saúde e hospitais de Rio Preto devem oferecer curso de manobras de desengasgo para as mulheres grávidas durante o atendimento de pré-natal. A lei é de autoria da vereadora Karina Caroline e foi criada em 2023. O objetivo é preparar os futuros pais e responsáveis pelos bebês para situações de engasgo que podem colocar em risco a vida da criança. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil tem alto índice de mortes de bebês causadas por asfixia após a ingestão de alimentos ou bebidas, incluindo leite materno. Por isso, é importante que haja o curso sobre desengasgo.
Saiba mais sobre esta e outras leis municipais em vigor durante a nossa programação e no site oficial da Câmara de Rio Preto. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com o Panorama TVC e aqui no estúdio eu recebo duas líderes do Mulheres do Brasil, um grupo que nesse domingo realiza uma caminhada na represa municipal pelo fim da violência contra mulheres e meninas. A Gislange Martins e a Mena Alcântara estão aqui para falar sobre a ação. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Eu começo perguntando, o que é essa caminhada? Ela só acontece em São José do Rio Preto? Boa tarde a todos e a todas. Matheus, muito obrigada pelo espaço aqui da TV Câmara, esse espaço tão importante aqui para São José do Rio Preto. A caminhada ela acontece em mais de 80 cidades, simultaneamente. Alguns núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, inclusive, já fizeram alguns movimentos, porque nós estamos nos 21 dias de ativismo. Então, esses movimentos aconteceram aí no decorrer desses dias. Mas, enfaticamente, a caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas ocorrerá neste domingo, às 8 da manhã, aqui em São José do Rio Preto. Como é que funciona essa caminhada? Ela é aberta ao público? Quem quiser chegar pode chegar? O percurso é muito grande? De onde é que ela sai? Para onde é que ela vai? Como é que é toda a organização desse evento específico? Essa é a 7ª caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Aqui em São José do Rio Preto é a 4ª caminhada. E desse evento específico, a gente mudou a configuração. Nós estaremos caminhando na represa municipal, esse ponto turístico aqui da cidade, porque eu sei que o tema é pesado. A violência contra mulheres e meninas é um tema muito pesado, mas a gente tem que buscar essa leveza e essa paz que a gente tanto procura. Então, por isso, a represa foi escolhida para termos também um dia de acolhimento, de escuta e de troca. Amena, quando a gente fala em violência contra a mulher, na verdade, a gente está até usando um termo errado, né? Que são violências, né? Ela abarca um guarda-chuva muito grande. Como é que ela se manifesta? E às vezes até de uma forma imperceptível no dia a dia das pessoas. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa que é algo muito agressivo ou algo que insinua uma vias de fato, uma agressão mesmo física, mas não, né? Exatamente, Matheus. Quando a gente fala sobre violência, a gente tem, né, uma amplitude de violências, né? A violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência financeira, violência patrimonial. Mas ela nunca começa necessariamente né, o agressor já fazendo um murro, né, agredindo fisicamente. Né? Ela sempre começa com um aspecto no verbal, né, numa agressão pegando um celular, tirando algo daquela mulher, né, fazendo pequenas ações, são pequenos sinais que vão acontecendo ao longo do tempo e que essa violência vai acontecendo e que sempre há sinais que vão acontecendo e que vão aparecendo nessa relação. A gente vai percebendo isso. Então, por isso que a gente vai entendendo que a violência ela é um ciclo, né? Ela vai acontecendo dentro de um ciclo também. Por isso que não é fácil também romper esse lugar. Vou passar um dado aqui para o pessoal de casa. A violência de gênero é considerada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, já uma pandemia global. As estatísticas são alarmantes. Segundo o relatório da instituição, mais de 81 mil mulheres foram assassinadas no mundo em 2021, equivale a 5 mortes por hora. Desse total, 56% foram mortas pelos seus parceiros ou companheiros. Então, essa violência majoritariamente acontece dentro de casa, né? É onde as pessoas deveriam e teriam que se abrigar, né? E elas não têm um ambiente que as acolham. É isso que é o que chama mais atenção, porque muitas vezes as pessoas, né, têm um
um imaginário, né? Então, assim, por exemplo, não sai de casa com tal roupa, porque, né, na rua vai acontecer. Não é na rua que vai acontecer dentro de casa, né? Então, é dentro de casa que acontece as situações mais graves. E com quem acontece? Né? Acontece sempre com o parceiro, um ex-parceiro, o pai, o padrasto, né? Tá nessas relações, então por isso que a gente fala muito das meninas. E na questão das idosas, que a gente pode falar mais para frente, também a questão, né, de filhos e familiares, a gente também tem uma relação. Então, dentro de casa, que deveria ser o lugar mais seguro, são as relações que a gente tem a concentração das violências. Ô Gislange, a caminhada faz questão de ressaltar que é violência contra a mulher e contra as meninas, né? Essa violência contra as meninas, às vezes elas acabam sendo esquecidas, não se falam muito nisso. Como é que elas acabam acontecendo? E essas meninas agora, que a gente está tratando delas, são uma porta de entrada para crescer e virarem mulheres mais fortes, mais conscientes para quebrar esse ciclo de violência? Sim, Matheus. É muito importante a gente tocar que as meninas, elas são vítimas de violência porque a violência acontece dentro do seu lar. Então, até mesmo quando elas presenciam o pai, né, quando o pai batendo, aí, agredindo a mãe, agredindo verbalmente até, elas já estão também sendo indiretamente envolvidas com essa violência. Então, a gente quer tratar a base. Tanto queremos tratar a base que esse ano o Grupo Mulheres do Brasil, junto com outros parceiros, como o Ministério Público, como o Projeto MEN, como o Instituto Roca, como a OAB, nós trabalhamos o ano inteiro nessa temática. Como? A gente, através do Projeto Aurora, a gente realizou 5 oficinas de capacitação para educadores, para que esses educadores possam identificar essa violência, para que eles possam saber onde procurar ajuda, porque é isso, a base está ali na escola, eles têm um contato, é onde essas meninas, elas denunciam essa violência, é o primeiro contato que elas têm. Então, é muito importante que toda a sociedade civil se atente para que nós somos responsáveis pelas crianças. Então, é interessante que a gente se atente desse ponto de vista que nós temos que protegê-las. Fala um pouquinho sobre o Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo relativamente novo, mas de grande força. Ele, inclusive, tem representação até fora do país, né? Como é que ele surgiu e como é que tem sido essa evolução do grupo e essa consolidação dele? O Grupo Mulheres do Brasil ele surgiu em 2013, através da união da Luiza Helena Trajano, a que a gente conhece, as pessoas conhecem como a dona do Magalu. Isso. Ela é nossa presidente até hoje, com mais 40 mulheres. Elas foram até Brasília, era uma atitude de empreendedorismo, mas elas verificaram, através desse grupo de 40 mulheres, que era necessário fazer mais. Para que essas mulheres possam ter liberdade, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade patrimonial, a gente precisa atuar em todos os aspectos de frente para libertar essa mulher. Aqui em São José do Rio Preto, ele existe desde 2018. Ele foi trazido para São José do Rio Preto através da Amanda, do Instituto Valquírias. Inclusive, as Valquírias Teens estarão conosco na caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas esse final de semana. Você tocou sobre meninas, a gente está cuidando dessas meninas, São José do Rio Preto cuida dessas meninas e o Grupo Mulheres do Brasil também tem mulheres e meninas em seus comitês. Ô, Amena, a Gislange falou a respeito da Luiza Trajano, que é uma mulher muito poderosa, muito conhecida aqui no Brasil, mundialmente conhecida, e gostaria que você comentasse um pouco da importância da independência patrimonial da mulher, porque a mulher quase às vezes não tem noção que ela é o arrimo da família, que ela que cuida de tudo ali, que ela que é a dona do dinheiro, que traz o dinheiro dentro de casa. E, infelizmente, essas relações financeiras ainda dizem muito no Brasil. Então, qual que é a importância dessa mulher se empoderar financeiramente, patrimonialmente, dela entender que ela pode ser dona não só da sua família, mas do seu destino, de pôr o dinheiro dentro de casa? Quando ela entende esse lugar, ela liberta um ciclo, né? Porque ela é responsável, na maioria das vezes, Sim. pelo cuidado das crianças, porque ainda tem esse lugar, Sim. né? Ainda está instituído de forma cultural o lugar do cuidado para a mulher. Então, ela cuida das crianças e cuida dos idosos, né? Então, quando ela tem esse poder de entender que ela é dona, né? E ela pode, sim, né, ser responsável pelo seu
recurso financeiro e ela ter a condição de fazer a sua autogestão, perfeito. Ela vai fazer a autogestão da vida dela, mas para isso ela precisa se empoderar dessa condição. Né? Então, o que a gente hoje ainda percebe e reconhece, né, em muitas situações? Mulheres que não têm conta própria em banco, né? Elas não têm, elas recebem o pagamento, né, em situações que são mulheres autônomas, elas recebem o pagamento na conta do marido. Isso a gente precisa trabalhar muito, porque esse parceiro ele pode ser uma excelente pessoa hoje. Amanhã a gente não sabe qual é essa condição. Então, essa mulher ela precisa compreender que esse recurso advém do trabalho dela. E é do trabalho dela que ela precisa fazer a gestão do dinheiro e do recurso dela para que possa fazer a orientação da casa. Então, se naquela casa é entre 2 recursos, então ela vai ser a divisão daquele bem, mas ela pode poder organizar isso e ela entender como é que ela vai funcionar. Então, também tem esse papel para que a gente possa fazer uma liberdade do cuidado, né, dessa mulher também. A gente está falando bastante falou bastante das meninas e das mulheres em geral. Eu gostaria que você falasse um pouco, Amena, do recorte da idade, o etário e de raça, porque no final as mulheres negras acabam sendo as que mais sofrem e as mulheres mais velhas acabam sendo meio que esquecidas ali familiarmente, acabam também sofrendo muito preconceito e violência dentro de casa, né? A questão da mulher idosa, né? Então, a gente tem hoje, inclusive aqui em Rio Preto, a gente tem um bom registro, né, através da Secretaria de Saúde, um registro de casos de violência nos últimos 15 anos aqui em Rio Preto, e isso a gente percebe gradativamente esse aumento dos registros financeiros. Então, o que a gente tem? Inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos, ele lançou uma cartilha recentemente com relação aos golpes financeiros para pessoas idosas. Entendi. Né? Exatamente sobre isso. Por quê? Porque o familiar, geralmente é um familiar, né, um filho, que pega o documento da mãe, do pai, e usa disso para fazer empréstimo. Um consignado, um empréstimo por ele ser aposentado. Né? Então, ele cai nisso e aí ele fica comprometido à sua renda. Então, como fazer esse cuidado da gestão familiar? E muitas vezes esse idoso, essa idosa, ela não vai fazer a denúncia exatamente porque é alguém da família que fez e ela não quer fazer, né, essa questão familiar, né? Mas ela foi, na verdade, lesada. Né? Então, isso compromete a renda dela a partir de agora. Isso é um golpe. Né? Então, a gente tem que conversar sobre isso. E os serviços de saúde, os serviços da assistência social, eles têm conversado sobre isso exatamente para entender que aquela aposentadoria é para que ela faça o cuidado da vida dela. Então, a gente precisa entender que isso tem acontecido. Outra questão que tem acontecido bastante, né, tem aumentado os números com relação à violência contra mulheres idosas, é com relação também à presença de filhos que são usuários de substâncias químicas, né, álcool e outras drogas, que também fazem, né, uso de recursos de violência física contra idosos para tentar fazer o uso, né, a busca de recurso financeiro dessa mãe, né, ou de uma avó que cuidou, para tentar fazer o uso desse recurso na forma de violência. A gente tem tido bastante registros desses lugares. E quando a gente traz o recorte de raça, cor, a gente vai assombroso, né? Dentro das escalas. Importante, um número que nós temos é que 64% das vítimas de feminicídio no Brasil eram mulheres negras. Sim, a gente fala muito sobre isso, sobre esse olhar interseccional, né? Que mulher que é vítima? Sim. A gente tem que fazer esses recortes de classe, esses recortes de raça, os recortes de gênero e entender os diversos tipos de opressão que faz com que essa mulher não consiga sair desse ciclo de violência. As mulheres, as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência também são vítimas de violência. Então, a gente precisa colocar essa lupa nos nossos olhos e olhar a sociedade como um todo, mas entender que a partir de onde essa mulher está, essa mulher ela tem muito mais dificuldade de sair daquele lugar que tanto a oprime e a violenta. Gislane, para a gente ir para a parte final do nosso bate-papo, gostaria que você reforçasse a data da caminhada, como é que ela vai ser, quem que pode participar, quem tá ali dando suporte para você. Você falou que as meninas das Valquírias vão estar lá e tudo mais. E deixasse o convite também, vocês deixassem o convite,
eu quero fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, quero ajudar, quero saber mais sobre o projeto. Como é que eu faço? Como é que eu acho vocês? Ah, Matheus, a gente está tão feliz, porque tanta gente está aderindo a essa caminhada. Nós somos um grupo com mais de 120 mil mulheres, né? No Brasil e no exterior. Nós temos mais de 155 núcleos espalhados, tanto no Brasil quanto no exterior. E todas essas mulheres estão se movimentando. E com a gente está vindo entidades poderosíssimas, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Afro, todo mundo está apoiando essa caminhada. Nós vamos ter uma caminhada muito leve, ela vai passar ali por aquela passarela da represa. Sim. É mais ou menos uns 600 metros a 1 quilômetro de caminhada apenas, às 8 horas da manhã, domingo. E aí a gente vai contar com algumas atrações. A gente vai ter aula de defesa pessoal com União Brasil, Karatê Do, com o Biratã, nosso mestre. A gente vai ter também a Alice, ela vai estar dando uma aula de hitbox. Você não pode perder, porque eu tenho certeza que você vai perder muita energia nesse dia. E a gente vai ficar muito feliz com a aula dela, porque ela é sensacional. E a gente também vai ter aí o Instituto Valquírias, com as Valquírias Teens, fazendo ali a sua percussão, aquela coisa incrível que elas fazem, que transmite uma energia sensacional, que vai estar acompanhando a gente em toda a caminhada. É isso, eu agradeço a participação de todos. Amena, você é servidora pública também. O poder público tem vários e diversos canais que uma mulher que se sinta oprimida ou que se sinta violentada possa procurar, né? Reforce isso aí antes da gente encerrar nosso papo. Desde a Secretaria de Saúde até a assistência social, passando pela Polícia Militar e Guarda Municipal e tudo mais, né? Sim, acho que é o campo mais aberto que a gente tem são sempre as unidades básicas de saúde, né? A UPA é um serviço de urgência e emergência, 24 horas, a unidade básica de saúde, a delegacia, né? Qualquer delegacia, a delegacia da mulher, especificamente, e quaisquer outros serviços, né, serviços da assistência social, serviços de educação, eles são serviços que também devem notificar qualquer situação de violência, né? Todos nós devemos, em situação de, em frente a uma situação de risco, né, é uma obrigação nossa. E é importante a gente dizer, né, Matheus, a questão da violência contra mulheres e meninas, ela é uma responsabilidade não apenas de mulheres e meninas. Sim. Ela é uma responsabilidade nossa. Sobretudo, né? Nossa. Dos homens devem entender sobre isso. Nós precisamos conversar mais com os homens sobre esse tema. E a gente espera todos os homens na caminhada. A caminhada, quer dizer, não é uma caminhada de mulheres, não é uma caminhada de meninas. É uma caminhada da sociedade. É um tema que a gente precisa conversar com a sociedade e a gente precisa falar com homens sobre esse tema. É isso, eu agradeço a participação do pessoal do Grupo de Mulheres do Brasil e já fica o convite para vocês participarem aí dessa caminhada importante para a nossa sociedade. A gente segue com o Panorama TVC para celebrar o mês da consciência negra. Alunos da Associação Anjo da Guarda realizaram uma exposição com elementos que reforçam a importância da cultura africana para o Brasil. Música, arte, culinária, história. Esses e outros elementos foram trabalhados na exposição realizada pela Associação Anjo da Guarda em alusão ao mês da consciência negra. Com a ajuda dos professores, os alunos atendidos pela entidade fizeram pesquisas e desenvolveram trabalhos que reforçam a importância dos negros para a formação da cultura brasileira. Nós trabalhamos através das artes, a culinária, explicando através de vídeos, fatos reais, registros daquela época, que nem tem a carta, né, da Princesa Isabel, e entre outras coisas daquele tempo. Então nós fomos voltando ao túnel do tempo para poder ensinar a eles sobre a história dos escravos e a libertação. E claro que explicando sobre o preconceito, a igualdade, que é o principal fonte da gente trabalhar com eles. Nessa volta ao passado, os alunos aprenderam a criar bonecas feitas de pano, chamadas de abaiomi. Abaiomi é quando os brasileiros trouxeram os negros para cá, para o Brasil, eles estavam vindo no Oceano Atlântico e no barco. E daí tinha várias crianças no porão do barco. E essas crianças estavam sofrendo muito e as crianças estavam ficando desesperadas ao ver que as mães estavam muito desesperadas também, que as crianças estavam sendo levadas para ser escravizadas. As mães sempre tiravam um pedaço das saias das crianças ou até mesmo dos shorts para fazer a boneca abaiomi. E
essa boneca não tem costura, é só nós, ó. E pedaço de tecidos para você fazer várias coisas, como vestido, tiara, essas coisas. E essas crianças ficavam muito felizes, mas mesmo assim elas foram escravizadas, não teve jeito. Para retratar a luta dos escravos no período colonial, as crianças recriaram o modo de vida da época. A exposição de alimentos e receitas trazidos para o Brasil reforçam a relevância da cultura africana para o nosso país. Aqui nessa exposição aqui, eles trabalharam várias atividades, né? Desde a matemática, cultura, língua portuguesa, leitura. Então, assim, englobou tudo. As crianças, assim, ficaram bem envolvidos, né? E, assim, é uma exposição que a gente gosta de fazer, porque você vê que as crianças, assim, elas curtem essa situação, né? Elas curtem. E com isso eles vão aprendendo português, vão aprendendo geografia, vão aprendendo história, né? Ficam a par de todo o conhecimento que a gente tem que passar para eles, né? As crianças falam sobre o que aprenderam com as pesquisas e a montagem da exposição. Eu aprendi muita coisa, que quando a gente não pode fazer bullying, a gente não pode fazer bullying com a pessoa. E eu também aprendi muito aqui no projeto, que semana que vem eu vou sair, mas eu vou ficar com saudade aqui do projeto. O que você aprendeu nessa exposição de hoje? O que você achou mais importante? Acho que é sobre a consciência negra, né? Que a gente tá relembrando sobre a consciência negra. Achei importante sobre isso. Você acha importante valorizar a cultura dos negros desde a escravidão que trouxeram aqui para o Brasil? Sim. É importante. E você? O que você achou? O que você aprendeu hoje aqui? Eu achei super legal. Eu aprendi que, tipo assim, quando os escravos estavam presos nessa ensaio que a gente fez, eles foram soltos e nas exposições estão representando aos negros de quando ele estava preso, que eles foram soltos. Por que você acha importante aprender essa história? Porque tem que aprender amizade, não zombrar dos outros só porque os outros é preto. Tem que ser amigo do qualquer jeito, todo mundo é humano. Aí tem que ser aprendendo. Os pais de alunos que foram conferir a exposição aprovaram a iniciativa da associação, principalmente no que diz respeito ao combate ao racismo. Hoje em dia tem muito preconceito, né? Então é bom trabalhar essas crianças porque elas são o futuro. Elas que chegam em casa e falam para os pais, né? A importância de tudo isso, do preconceito. É porque hoje os pais são mais preconceituosos do que as nossas crianças. Então são elas que dão esse ensinamento para a gente. Então a associação, ela trabalha isso com essas crianças, né? Então a gente é o espelho deles e eles são nossos espelhos. Então quando o preconceito vem lá de casa, eles aqui na associação ensinam que isso não deve. E aí eles aprendem muito mais, né? A coordenadora pedagógica da associação explica que esse tema é trabalhado durante todo o ano. Somos todos iguais, né? Então a gente procura trabalhar bastante isso na atividade de cultura da paz, mostrar para eles que não tem diferença entre as pessoas, que a cor não vai diferenciar ninguém, somos todos iguais, todos irmãos, todos juntos, né? Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você, merece verdade e dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. Agora a gente fala sobre cultura e produção audiovisual. Quem está aqui no estúdio com a gente é a diretora e roteirista Viviane Freitas, que está lançando um curta-metragem nesse final de semana. Olá, Viviane, obrigado pela sua participação aqui com a gente. O curta-metragem é o Éramos Três. Do que se trata esse filme? Primeiramente, obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui. O Éramos Três é sobre uma família, né? Uma mãe e um filho que esperam pelo pai em uma data especial. A questão é se esse pai vem ou não, né? Então nós retratamos ali o abandono paterno. Quanto tempo de duração o curta tem? O curta ele está com 18 minutos e 20 segundos. Legal que você... Agora fazendo uma pergunta, me
e mostra o quanto que é atual e o quanto que é social essa mudança, né? É óbvio que não dá para pensar no Éramos 6, né? Como as famílias hoje em dia estão cada vez menores, né? Como é que foi feita essa pesquisa? De onde é que veio a ideia desse tema específico, dessa mãe e desse filho que esperam esse pai, que pode ser que chegue ou não? Perfeito. Esse curta ele nasceu durante a pandemia, então naquele momento de todos trancados em casa, e eu e a minha parceira de roteiro e direção, a Lina, nós queríamos muito retratar a sociedade brasileira e nós escolhemos então esse tema que é tão latente, potente da nossa sociedade, né? Sem dúvidas, permeia muitas famílias hoje, então veio dessa ideia. É claro que se nós pensássemos, todo mundo conhece uma mãe solo. Todo mundo conhece, né, um amigo, se não é a própria pessoa, né, ela tem um amigo que não tem pai, que não teve pai presente, ou então os pais que se separaram e o pai nunca está presente, né, essa tentativa de, será que o pai vem no aniversário hoje? Né, e as mães que ficam, não, ele vem, né, talvez ele venha, né, então é muito atual, veio daí essa ideia. O curta é escrito e dirigido em parceria com a Alina Chiaradia, é isso? Perfeito. Como é que foi o trabalho em conjunto? Vocês já tinham trabalhado juntas e esse processo de criação, como é que foi? Nós nos conhecemos na faculdade, na Universidade de Cinema, nós fizemos faculdade em Curitiba e a Alina foi minha primeira amiga na faculdade e sempre deu muito certo essa nossa parceria, foi a primeira vez que nós escrevemos juntas e nós não imaginávamos que ia dar tão certo. Sei. Foi muito legal. E foi tranquilo, eu acho que uma direção em conjunto, ela tem seus desafios e exige que uma ceda um momento, a outra em outro momento, porque, claro, são duas pessoas, duas cabeças, a parte boa é que nossas referências são quase as mesmas, legal. Então nós temos muito esse match, né? Sei. E essa escrita, esse olhar feminino, você acredita que nessa obra específica trouxe algum diferencial para contar essa história dessa mãe e desse filho? Com certeza, porque não só pela sensibilidade, né, de colocar esse tema, mas também de entender a figura da mulher, da mãe. Nós ouvimos muitos relatos, né, de mulheres, então acho que entre mulheres esse relato talvez tenha sido mais sensível, né, de buscar esse lugar. Porque para além do pai ausente, nós temos uma mãe presente, né? Então o curta ele não é apenas sobre o abandono paterno, é sobre quem fica também, né? E como é que funciona? Claro que é uma ficção, mas é uma ficção muito da realidade. É quase que uma foto, né? Um documento de um momento social do Brasil, né? Sim, sem dúvidas é muito tocante para nós, né? Inclusive, nós recebemos já algumas críticas dizendo, não, isso não existe. Eu não acho que tenha uma mãe que de fato espere assim, que conte essas coisas para os filhos. E é muito curioso, né? Porque, trazendo alguns dados aqui, hoje nós temos, no ano de 2024, até julho desse ano, 90 milhões de filhos sem registro de pai. Então é uma história atual, é uma história que dialoga sem dúvidas com nossa sociedade. Quem dá vida aos personagens são os artistas, a Beta Cunha e o Diego Neves. Como é que foi a escalação do elenco e como é que foi o trabalho da direção de atores? Ótima pergunta. Nós estamos trabalhando com uma veterana, a Beta Cunha é uma veterana de Rio Preto, maravilhosa, muito generosa em cena. Então, acho que isso para nós ajuda sem dúvidas, né? Ter alguém que está disposta a ouvir, a ensinar. E para esse curto especificamente, nós trabalhamos um pouco a direção propriamente para o cinema, porque ela é bem diferente da direção para o teatro. Então, nós temos momentos, né, nesse curta que há uma certa agitação das personagens. Sim. Então, é preciso ter aquele controle, né, para não virar uma novela, para não virar um teatro, né. Então, mas foi muito tranquilo. O Diego é a primeira, ele está debutando no cinema. O Diego está debutando no cinema, então foi muito tranquilo, o Diego é muito talentoso e deu tudo certo no final. Acaba sendo os dois opostos, o Diego debutando e a Beta, que é uma referência, talvez a maior referência em atuação feminina aqui em São José do Rio Preto, a Beta, e vocês têm essa sorte de ter a Beta no elenco de vocês. Essa produção, como é que foi? Você falou que a ideia começou na época da pandemia. Foi muito difícil de tirar a ideia
colocar a ideia no papel, do papel produzir e de produzir, depois executar realmente as filmagens? Demorou muito tempo isso? Demorou, nós fizemos em 2021 essa ideia, nós escrevemos o roteiro, um segundo tratamento desse roteiro, e aí nós engavetamos. Sei. Nós tivemos uma experiência frustrada, né? Nós tentamos vender ali o roteiro, não deu certo. E aí, com a Paulo Gustavo, né, com essa possibilidade dos editais, né, nós conseguimos, então, viabilizar. Então, desde 2021, nós viemos fazer em 2024, então tem um tempo. Qual que é a importância, você acabou de falar que o curta recebe incentivo público, qual que é a importância das leis de fomento, esses incentivos para a produção de audiovisual aqui no Brasil? Porque apesar hoje em dia dos equipamentos serem muito modernos e tudo mais, ainda é muito caro se produzir um filme, né? Sem dúvidas, né? Cinema é talvez a arte mais cara, se não a mais cara de todas. E é uma arte coletiva, então envolve ali a contratação para esse curta. Nós tivemos 27 pessoas, né, ao todo. Bastante gente, então, né? são muitas pessoas, muitos empregos, muitas funções. Sem incentivo público, isso não seria possível, porque imagina pagar 27 pessoas para fazer esse curta, então acaba se tornando um sonho coletivo. A lei de fomento, sem essa lei, nós não teríamos o cinema nacional. Vamos passar esse serviço dessa pré-estreia, filme tão bebezinho, ninguém viu ainda oficialmente, né? Como é que vai ser essa pré-estreia? Nesse fim de semana? É nesse final de semana, vai se passar no Cine Panorama, que é na sede da Cênica, às 20 horas. A entrada é gratuita, nós estamos muito animados para exibir pela primeira vez. Sim. De fato, é bebezinho, ninguém Sim. viu ainda. Então, nós contamos com todos lá. A entrada é gratuita? Isso, é gratuita. Vai ter alguma programação? Depois do curta, vocês vão bater um papo com o pessoal que estiver lá? Como é que está programado? Sim, nós vamos também exibir 2 outros curtas de outros diretores. E nós vamos fazer um grande encontro de realizadores da cidade, de fato, para ter essa troca de experiências, a troca de experiência com o público, que é muito valiosa. Legal. Então, reforçando para o pessoal aí de casa, exibição aberta ao público, dia 30/11, vulgo amanhã, sábado, às 20 horas, lá no Cine Panorama, que é na sede da Cênica. É na Avenida das Hortênsias, 263, lá no Jardim dos Seixas. O curta é o Éramos 3. E agora, depois que a gente pensa que acaba aqui, não, mas tem que circular isso aqui. Também é uma fase muito difícil na produção do audiovisual, não é? Essa circulação. O que vocês estão pretendendo? Participar de festivais? Como é que vai ser? Sim, inicialmente nós vamos rodar com o filme em festivais. Espero que muitos, né? Isso não é algo que dependa de nós. Nós escrevemos para os festivais e com os aceites, espero que ele rode o mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo também. Levar um pouco do cinema do interior para outros lugares. Legal. Que influências, nesse caso específico, as suas influências pessoais na escrita e na direção, na filmagem, do que você gosta? O curta tentou se aproximar do trabalho de que autor? Sem dúvidas, eu vou citar a literatura primeiramente, porque nós temos como base, né, sempre o Guimarães Rosa, grandes autores brasileiros, a Clarice Lispector e também o Beckett, né, um autor estrangeiro, porque ele retrata um pouco dessa busca, né, essa eterna busca de algo, essa espera, se vem ou não. Então, são referências que dialogam conosco. E pensando propriamente no cinema, não tem como não citar filmes de plástico. Acho que hoje é a produtora mais influente, uma das mais influentes do Brasil. É o André Novaes, o Gabriel Martins, que retrata, de fato, uma brasilidade, né? Uma sociedade brasileira que não é aquela somente vista, né, na novela. Sim, um retrato pasteurizada, exatamente, né? Um retrato estereotipado do que é o Brasil, né? Do que é a família brasileira. Nós vamos ver no curta Éramos 3 essas referências, né, de um Brasil, de uma casa simples, de uma família trabalhadora, de atores pretos, isso é muito importante, né? E a parceria com a Alina, segue ou não? Como é que foi? Sim, nós estamos pensando em outros projetos, né? A Alina, ela não mora em Rio Preto, então, por conta da distância, acaba ficando um pouco mais complexo. Nós atuamos em outras áreas do cinema também. E por que não, né? Veio um curta, acho que bastante promissor,
e pensar em próximos, né? O pessoal brinca, você vai ter um Éramos 4, não vai ter. Não terá um Éramos 4, mas quem sabe um futuro roteiro, um futuro trabalho. Bacana. Eu conversei com a Viviane Freitas, diretora e roteirista do curta Éramos 3, que tem sua pré-estreia amanhã lá no Cine Panorama, na sede da Cênica, que fica na Avenida das Hortênsias, 263, lá no Jardim dos Seixas. E a gente segue falando sobre cultura aqui no Panorama TVC. O FEM, o Festival de MPB aqui de Rio Preto, premiou 6 das 28 canções concorrentes esse ano e teve composição de Rio Preto, levando o primeiro lugar. Confira. A 17ª edição do FEM, o Festival de MPB de Rio Preto, teve como grande vencedora a música No Próximo Passo, de Luiz de Lá e Thiago K. A canção, que ficou em primeiro lugar na mostra competitiva, ganhou também o prêmio de melhor música de Rio Preto nesta edição do festival. Luiz de Lá é mineiro e vive em Rio Preto desde 1990. Ele assina a letra da canção vencedora. Quem musicou os versos de Lá foi Thiago K., artista que vive em São Paulo. Eles defenderam juntos a canção no palco do FEM. Quando for a humanidade uma só nação, e quando for o amor uma revolução. O segundo lugar do festival ficou com a canção Geandra, interpretada por Ariel Moura, da cidade de Santana, do estado do Amapá. A composição é de Joãozinho Gomes e Henrico de Miceli. O terceiro lugar ficou com Retumbante, música composta e interpretada por Edinho Vilas Boas, de Fortaleza, Ceará. Som da guerra, o desperdício que ponteia, e na estrada o poeta fazendo sonhar. O prêmio de quarto lugar foi concedido para a canção Ensolarada, composta por Zeca Barreto e interpretada por Elisa Angelotti. A apresentação rendeu à artista o prêmio de melhor intérprete. Ensolarada ganhou ainda o prêmio de aclamação popular no FEM 2024. Eu vou cantar, fui emergindo no lodo de algas marinhas. O quinto lugar do Festival de MPB ficou com Luiz Salgado, de Araguari, Minas Gerais, autor e intérprete da música Zumbi dos Palmares. Olelê, 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 olelê. O sexto lugar foi para a canção Casa de Santo, de Adriano Rosa e Cícero Gonçalves, de Contagem, Minas Gerais. E a reunir nossa gente abençoando a união. Partilha alimento da alma, calor, água fresca e pão. Já o prêmio de melhor letra foi para Solicitudes, de Kiko Zamarian, de Mococa, interior de São Paulo. Ele cantou a música junto com Zé Renato Fressato. Fecha, a porta trava, e o sol não brilha mais na cara. Dó, daquele que insiste eu tenho dó. Este ano, 28 canções participaram do FEM. 14 delas eram de cantores e compositores de Rio Preto. O festival contou com 3 dias de apresentações no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. O evento, realizado pela Secretaria de Cultura de Rio Preto, teve show de encerramento de Leila Pinheiro. Falava inglês, a noiva do cowboy era você, além das outras 3. A cantora se apresentou ao lado do músico João Felipe, com um repertório repleto de clássicos da música popular brasileira. Quem quiser rever as apresentações das canções concorrentes do FEM 2024, pode acessar o YouTube. Os vídeos estão disponíveis no canal da Prefeitura de Rio Preto. O endereço é youtube.com/prefriopreto. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza no mês de dezembro a virada inclusiva. Entre as atividades previstas em Rio Preto está a Marcha da Virada,
na terça-feira, 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A saída será da Escola Zumira Salles, no Jardim Urano. A concentração está marcada para 1h30 da tarde. Ao longo do percurso, os participantes irão reforçar a importância da acessibilidade e da luta contra o capacitismo. E já que estamos falando da agenda da primeira semana de dezembro, aproveito para destacar um outro evento no dia 5 de dezembro, quinta-feira. O CAEC, Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, realiza mais uma mostra cultural da unidade. A partir das 2 horas da tarde, familiares de alunos e público em geral poderão visitar o local para conferir os trabalhos realizados ao longo desse ano. O CAEC fica na rua Antônio Pereira Braga, número 287, no Jardim Fuscaldo. A entrada é de graça. E a gente fala agora sobre oportunidade. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto anunciou nessa semana mais de 2.000 vagas. Veja os destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 2.116 vagas disponíveis. Entre os destaques estão a 136 postos de operador de caixa, 107 vagas para auxiliar de limpeza, 83 oportunidades para auxiliar de produção e 65 vagas para atendente. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu, que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 1799-739-8710. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Esse jornal é dedicado à memória da jornalista Cecília Demian, grande profissional da imprensa riopretense, que faleceu na madrugada desta sexta-feira. A mestra, como era carinhosamente chamada por alguns colegas, trabalhou na Rádio Independência, na Rádio Diário, no Jornal Diário da Região e, por último, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Deixa 3 filhos e 3 netos. A ela fica a saudade. Eu encerro por aqui. Até semana que vem. Tchau!